Olá, meus incentivadores, muito bom estar novamente com vocês. Nós divulgamos que a manchete da semana deste domingo traria à tona a fraude do INSS. E o que aconteceu, minha gente, foi um verdadeiro retrato do Brasil atual, uma avalanche de opiniões rasas, desinformação desenfreada e uma guerra ideológica que já não busca a verdade, não. Só o barulho que esse pessoal gosta de fazer. Meus amigos, nós estamos vivendo tempos bem difíceis. A polarização política não é novidade, nós já sabemos disso. Mas quando ela ofusca o sofrimento real de milhões de aposentados lesados, aí sim, é sinal de que cruzamos uma linha bem perigosa. Segundo o levantamento da agência Lupa, empresa de monitoramento digital, entre os dias 23 e 28 de abril, mais de 3 milhões de pessoas foram impactadas por mensagens distorcidas em grupos de WhatsApp e Telegram. Conteúdos fora de contexto, recheados daquele tal achismos e zero compromisso com os fatos. Tudo isso por quê? Para ganhar cliques, engajamento ou simplesmente inflar o ego dos que querem lacrar sem responsabilidade alguma. Triste, né, minha gente? Triste e lamentável. Manchetes da semana, não. Ele segue no firme propósito de trazer à tona verdades com coragem, seriedade e empatia. Sem manipulação, sem filtro ideológico e com o compromisso de sempre dar voz a quem realmente importa, o povo, você, meu incentivador. Por isso, neste domingo, vamos te mostrar, com fontes seguras e apuração responsável, os bastidores da fraude bilionária dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. Uma denúncia que envolve entidades sindicais, apadrinhamentos políticos e o que mais choca, o sofrimento, minha gente, de brasileiros que só desejavam viver com dignidade. Cola comigo, assista ao vídeo completo, deixe aí o seu joinha e compartilhe com quem ainda valoriza a verdade. A partir de agora, nós vamos juntos procurar entender o caso dessa fraude bilionária contra aposentados. A operação sem desconto, deflagrada pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal no último dia 23, revelou um dos esquemas mais cruéis dos últimos anos: descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. Mais de 200 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 6 pessoas presas, numa investigação que aponta que associações e sindicatos firmaram acordos com o INSS para aplicar descontos sem autorização dos beneficiários. Essas entidades recebiam valores mensais diretamente dos pagamentos dos aposentados e pensionistas, sem que a maioria sequer soubesse disso, como se o dinheiro do aposentado fosse do INSS ou dos sindicatos. Pasmem, né? A fraude só era possível porque faltava a fiscalização rigorosa do sistema, o que abriu, claro, espaço para possíveis falsificações de documentos e também assinaturas. Segundo a CGU, mais de 6 bilhões e 300 milhões foram descontados no período de 2019 a 2024, em apenas 5 anos, minha gente. Não se sabe ainda quanto desse valor foi desviado ilegalmente, mas a estimativa é bem alarmante. 97% dos entrevistados pela CGU disseram nunca ter autorizado esse desconto ou qualquer desconto.
Pior, minha gente, as entidades envolvidas não tinham estrutura para prestar sequer os serviços que eles estavam prometendo. Eles apenas lucravam mês a mês com a fragilidade do sistema e o silêncio das vítimas que não sabiam que estavam sendo vítimas. Entre as entidades investigadas está o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o Sindinap, do qual faz parte o irmão do Lula, aquele que as pessoas conhecem, é chamado de Frei Chico. E ainda entidades com contratos com o INSS que datavam desde 1994. Isso vem, acho que de longe, né? Que horror. Esse escândalo fere diretamente a dignidade de quem mais precisa de proteção, nossos idosos. A estimativa é que o rombo pode ser ainda maior, já que muitos beneficiários só perceberam o desconto depois de meses. Tem aqueles que nem perceberam porque não olham, confiam. Gente, vamos parar de confiar, vamos ficar mais atentos, meus idosos, por favor. Como funcionava o golpe contra os aposentados? O INSS firmava convênio com entidades de classe, permitindo descontos automáticos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Que bonito, né? Mas a CGU descobriu que, em muitos casos, esses descontos eram feitos sem autorização formal dos beneficiários. Houve até o uso de assinatura falsa. Isso existe, viu, minha gente? Eu garanto para vocês que existe. Essas entidades prometiam serviços como planos de saúde, academias e assessorias jurídicas, mas grande parte sequer tinha estrutura para cumprir com esses compromissos. A investigação apontou que 70% das 29 entidades analisadas nem entregaram a documentação que era exigida pelo INSS. E aí, o INSS não tinha que cobrar? Não tinha que levantar essas questões? Parece que não, né? Pior, muitos dos filiados sequer tinham condições de autorizar qualquer coisa. Olha que triste, minha gente. Entre eles estão pessoas com deficiência, doentes graves, indígenas analfabetos e até brasileiros que moram no exterior. Eles pegaram as pessoas mais frágeis realmente. Isso é um crime dobrado. O resultado? Milhões de aposentados com dinheiro retirado do benefício todo mês sem saber por quê. Agora você pode estar sendo aí uma vítima, Deus queira que não, da fraude dos descontos ilegais do INSS. Então preste bem atenção às informações que eu vou passar para vocês. Acesse o app Meu INSS com a sua conta gov.br e consulte sim o extrato de pagamento. Ele mostra, meus amigos, todos os descontos feitos no seu benefício, como mensalidades associativas e crédito consignado. Se houver ali qualquer cobrança indevida, ligue para o número que aparece ao lado do nome da entidade ou envie um e-mail para acordo.mensalidade@inss.gov.br. Vamos fazer esse povo trabalhar, né? Denúncias também podem ser feitas no site consumidor.gov.br. Nós vamos deixar o link aí no rodapé do vídeo, não se preocupe, assim você pode avaliar com mais calma, assistir de novo ao vídeo para entender direitinho o que você precisa fazer e se sentir seguro. Eu sei que você deve estar se perguntando agora, e aí? Como é que fica o reembolso dos descontos no caso de você ter sido descontado? Em nota de 25 de abril, o INSS anunciou que os aposentados e pensionistas com descontos não autorizados em abril terão o valor devolvido na próxima folha de pagamento, sem necessidade de solicitação. No mínimo tem que ser isso. Que lentidão esse povo, meu Deus! Para os descontos ocorridos antes de abril de 2025,
A Advocacia Geral da União, a AGU, ficará responsável pela análise. A lentidão na identificação das fraudes é muito preocupante, sem falar que vão ocorrer mais gastos do dinheiro público em auditoria e recadastramento dos 6 milhões de beneficiários com descontos, para verificar aí o total da fraude. Tem que descobrir isso, né? Próximos passos. A operação deve continuar, claro, em andamento, aprofundando a apuração sobre o envolvimento de servidores públicos e a possível conivência de gestores do INSS. Não é possível que ninguém viu nada. Aliás, nunca ninguém viu nada, nunca ninguém sabe de nada. A expectativa é que novas provas levem, sim, a responsabilizações administrativas e criminais. Isso é crime, gente. Ficar com o dinheiro das pessoas é crime. O Ministério da Previdência e a CGU prometeram reforçar os mecanismos de controle para evitar que essa fraude bilionária volte a acontecer. Não só que volte a acontecer, como se esse dinheiro precisa ser reposto, né? Ninguém autorizou, não é para ficar no bolso de ninguém. Era só que me faltava agora continuar essa coisa bilionária. E nós, claro, vamos seguir acompanhando de perto para poder passar mais informações para vocês, porque afinal de contas, a verdade precisa vir à tona. É o mínimo que se espera agora, seja da CGU, seja lá da Previdência. Gente, é justiça. Chega desse povo ficar sugando a jugular de aposentado. Não basta a revisão da vida toda que, ó, tá na mão e no bolso de alguém. Enfim, meus amigos, vamos torcer para que tudo dê certo e vamos ainda ter um pouquinho de esperança. Cola comigo. Fui. Beijos.